Uma boa noite a todos os irmãos. Convido os amados irmãos a abrirem a palavra do Senhor nosso Deus, livro de Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Leiamos do versículo de número 6 ao versículo de número 14. Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, e que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, e que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou um enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós, diante da tua bendita palavra, suplicamos a graça do Senhor. Que o Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito, venha me guiar a mim como pregador nessa noite. Que ele que irá trazer a mensagem do Senhor para a tua igreja. Como também que o teu Santo Espírito aplique a tua bendita palavra aos nossos corações, para com que haja edificação no teu corpo, para com que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Malaquias, ele é um dos vários livros que são mal compreendidos nas Escrituras Sagradas. Geralmente, Malaquias é conhecido pelo texto lá dos dízimos e ofertas, né? Então, geralmente, quando se pensa no livro de Malaquias, se pensa naquela parte que trata no tocante aos dízimos e ofertas. Mas o livro de Malaquias, ele é um livro, assim como os demais livros das Escrituras Sagradas, muito importante, sobretudo quando ele é compreendido no contexto ao qual ele pertence. E qual é o contexto ao qual o livro de Malaquias pertence? O livro de Malaquias, ele é um livro que trata da quebra da aliança. O Senhor Deus, ele está trazendo o seu povo, e a ideia aqui do livro de Malaquias é um tribunal, aonde o Senhor Deus ele está arguindo o povo e
esse tratado que o Senhor Deus vai fazer com o povo no tribunal é com respeito aos termos do pacto que estão sendo quebrados. E esse é o contexto de Malaquias. Malaquias, o Senhor Deus levanta esse profeta que fala no período ali, os estudiosos eles são em comum em colocar Malaquias ali no período de Esdras e Neemias. Há uma certa discordância quanto se antes, depois ou durante o período deles. Nós partimos aqui do pressuposto, juntamente com o Dr. Van Grunen, de que seja no período ali do intervalo que Neemias ele volta para o rei da Pérsia, depois de 12 anos, e depois ele retorna para Jerusalém, porque os elementos que são tratados em Malaquias são muito parecidos com os elementos ali de Neemias, capítulo 13, que é esse período do retorno de Neemias. O fato é que o tema central do livro é a quebra do pacto, a quebra da aliança. E a quebra da aliança, ela se dá aqui no livro de Malaquias em vários aspectos da vida do povo, sobretudo no que tange ao trabalho sacerdotal, no que tange ao culto. Essa primeira palavra, esse substantivo sentença, aqui do capítulo 1 de Malaquias, ele vai dar o tom de todo o livro. Com essa palavra, esse substantivo, ele aparece no Antigo Testamento em torno de mais de 60 vezes, e ela geralmente é associado a peso. Ela é traduzido como carregou, levou uma carga, levou um peso. É uma palavra que significa carga ou peso, mas dentro desse contexto de peso também ela tem um significado de sentença pronunciada mesmo. Lá quando nós começamos a ler as escrituras, lá em Isaías, nós vamos ver várias vezes o Senhor Deus dizendo sentença do Senhor pronunciada contra a Babilônia, sentença do Senhor pronunciada contra Moabe, e essa ideia de que o Senhor Deus ele está proferindo como rei de toda a terra, ele está proferindo uma sentença contra as nações, uma sentença temporal. Mas nós vemos que o Senhor Deus ele não trata as suas sentenças não são apenas contra o mundo ímpio, mas são também contra o seu povo. Porque aqui no livro de Malaquias, o Senhor Deus ele usa esse termo, essa sentença pronunciada pelo Senhor, é justamente o contexto de um tribunal onde o Senhor Deus está dizendo: vocês são culpados, vocês quebraram o pacto, vocês quebraram a aliança. O Senhor Deus está reivindicando os termos do pacto. Isso fica claro pelo estilo de Malaquias. Alguns estudiosos chamam de discurso, outros de discussão. Dr. Van Grunen chama de sentença do Senhor, o juízo do Senhor Deus, ou um processo judicial. E é isso que o Senhor Deus ele instaura contra o povo da aliança, um processo judicial. E qual é a causa? Quebra do pacto. Nós podemos observar isso dentro dos discursos, quando o Senhor Deus profere uma fala e o povo ele retrunca, ele fala contrário, ele pergunta, mas como? Tipo aqui, no versículo 2, o Senhor Deus diz, do capítulo 1 de Malaquias: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Então o livro de Malaquias ele vai ser estruturado dessa forma. Do versículo 6, de 1 a 29, nós vamos ver aqui quando o Senhor Deus diz: se eu sou o Senhor de tal respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então, se os irmãos fizerem uma leitura, procurando observar esse aspecto, vocês vão ver que ele está estruturado dessa forma. O Senhor Deus fala, o povo, vou usar esse termo aqui popular, retrunca o que o Senhor Deus tem dito, e o Senhor Deus ele vem e fala novamente, deixando o povo sem saída diante da desculpa da quebra da aliança. Eu gostaria de considerar com os irmãos, nesta noite, a quebra da aliança com respeito ao culto. Quebra da aliança com respeito ao culto. O Senhor Deus reivindicando os termos da aliança com respeito ao culto.
Então, aqueles que gostam de tema, para elucidar melhor nossa pregação, é a reivindicação da aliança quanto à não observância do culto. O povo, ele retornou do cativeiro babilônico. O templo, Neemias, ele fez uma reforma política, poderíamos assim dizer. Esdras fez uma reforma religiosa. O templo está funcionando. Todas as atividades do templo. No templo, Jerusalém foi reconstruído, os muros com Neemias, e parece que está tudo normal na vida do povo. Mas o Senhor Deus, ele vai dizer que o culto não está bem. O povo, ele quebrou a aliança com o Senhor Deus e não está bem em nenhuma área da vida. Não só com respeito ao culto. Nós vamos ver que com respeito à pregação também não está nada bem. As famílias também não estão nada bem. O Senhor Deus está reivindicando quebra da aliança no culto, na família, nos dízimos e ofertas. E aí nós podemos compreender o porquê o Senhor Deus ele reivindica aqui os dízimos e ofertas que não estão sendo dados. Porque temos do pacto. E dentro da teologia pactual nós podemos dizer que os dízimos e ofertas elas são o tributo do rei. O povo que foi resgatado com a mão poderosa do Senhor, esse povo, ele paga o tributo do rei. Não era assim? O povo, o vassalo, ele tinha que pagar o tributo ao suzerano. E o Senhor, nosso Deus, o Senhor do pacto, ele vai reivindicar os tributos do rei. Os tributos do rei são para finalidades doxiológicas, para que haja mantimento na minha casa, para que o culto não pare, para com que os sacerdotes não abandonem o seu trabalho de adoração para ir para os campos, porque isso aconteceu lá com Neemias. Neemias chega, e ele chega no templo e ele diz, cadê os sacerdotes? Parafraseando o texto aqui com os irmãos. E aí ele vai chamar os nobres, eles vão dizer, por que vocês deixaram isso acontecer? Vai buscar os sacerdotes que tinham abandonado o trabalho sacerdotal para ir plantar, virar agricultores. E Neemias diz, não, o culto não pode parar, a adoração ao Senhor não pode parar. Então, quando a quebra do pacto em várias áreas aqui, nós não temos tempo de considerar todas, mas eu gostaria de considerar nesta noite com os irmãos com respeito ao culto. Em primeiro lugar, com respeito ao culto, o Senhor Deus ele reivindica a sua honra. Nós podemos ver isso no versículo 6. Quando o Senhor Deus diz, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. A primeira reivindicação do Senhor é para com todo o povo. Fica do verso 1 ao 6, quanto ao seu amor pactual. O povo, ele diz, quando o Senhor Deus declara, eu vos tenho amado, o povo é como se, cinicamente, dizendo assim, como que o Senhor tem nos amado? Que nós estamos passando por dificuldades. Nós estamos sendo subjugados pelo rei da Pérsia. Estamos pagando alto tributo para o rei da Pérsia e o Senhor tem demonstrado, tem nos amado. E aí o Senhor Deus vai dizer que o amor dele é demonstrado pelo fato daquele povo ser o povo eleito dele, pertencer a ele. Que é o maior privilégio de um povo, maior demonstração de um amor, do amor de Deus para com a pessoa, é aquela pessoa estar pactuada com o Senhor Deus, fazer parte do povo da aliança do Senhor. Essa é a maior prova do amor do Senhor Deus para com você, que já é crente, que crê no Senhor Jesus, que está pactuado com o Senhor. Então, o Senhor Deus ele reivindica a sua honra. Onde está a minha honra? O verbo honrar aqui é a tradução de uma palavra hebraica que significa ilustre ou precioso. O povo ele não está tendo o Senhor Deus como precioso. Essa palavra ilustre dá a ideia de riquíssimo, de alguém que merece toda a honra, de alguém que merece adoração, de alguém poderoso. É essa ideia aqui.
de alguém que é precioso. Esse mandamento, ou essa fala aqui, ela está ligado ao mandamento de honrar os pais. Os sacerdotes, esses homens para quem o Senhor Deus está reclamando os termos do pacto, e nós vamos já entender por que a fala está vindo direto para os sacerdotes. Eles eram conhecedores desse mandamento. Por quê? Porque os sacerdotes, eles tinham a função também de ensinar a lei de Deus para o povo. Eles eram professores da lei também. E eles conheciam muito bem. O Senhor Deus usa esse verbo honrar aqui, que é usado no 5º mandamento, no que diz de honrar os pais. Os filhos devem honrar os pais, devem ter os pais como preciosos, devem ouvi-los, devem obedecê-los. E o Senhor Deus, ele está reclamando essa honra que não está sendo devida a ele. Os sacerdotes, eles estão se comportando como um filho rebelde, ou filhos rebeldes, que não têm honrado seus pais. Os sacerdotes, eles não estão tendo o Senhor Deus como algo precioso na vida deles. O Senhor Deus, ele usa uma outra palavra aqui por meio do profeta Malaquias. A palavra aqui é medo, ou respeito, tá na nossa tradução aqui. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Primeiro, ele traz a ideia de que ele é pai. Pai amoroso, em um relacionamento com o filho, no qual esse filho deve honrar seu pai. E agora ele mostra que ele é Senhor. O Senhor soberano, e que é digno de todo respeito, de todo temor. Essas duas palavras falam do nosso relacionamento com Deus. Nós que estamos em Cristo, somos filhos amados por meio do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos honrar ao Senhor nosso Deus, tê-lo como precioso em nossa vida, ou em nossas vidas. Devemos honrá-lo como honramos, ou devemos honrar os nossos pais, em obediência e submissão a Ele. Mas o verbo temor nos ensina que somos servos. Não somos apenas filhos, que vamos ter um relacionamento de respeitoso com o nosso Pai. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele é Senhor. E Ele exige que nós, como servos, venhamos nos submeter a Ele e obedecer os termos do pacto. Temos o verbo honrar, que nos mostra que o Senhor Deus é um Pai amoroso. E o temer aqui, o respeitar, onde está o respeito para comigo, que mostra que nós somos servos, que temos que nos colocar no nosso lugar de servos na aliança, no nosso lugar de vassalos, aqueles que vão obedecer ao que o Senhor vos manda. Isso aqui os sacerdotes não estavam fazendo. O sacerdócio, ele é reflexo do povo. O sacerdócio está corrompido, o povo está corrompido. Se os sacerdotes, eles não estão honrando ao Senhor Deus, o povo também não está honrando ao Senhor Deus. Quando não temos o Senhor como precioso em nossas vidas, quando não o honramos, nós estamos quebrando o pacto. Nós devemos ter o Senhor nosso Deus como aquele que é mais precioso em nossas vidas. Quando não o obedecemos como servos, também nós não o honramos como Senhor. Quando o Senhor fala isso para eles, reivindica a honra que eles deveriam estar dando ao Senhor Deus. Eles, dentro dessa estrutura, eles vão mostrar o desprezo do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E nós sabemos que na cultura hebraica, o nome significa pessoa, não é como nos nossos dias que o nome não tem importância. Então, desprezar o nome do Senhor é equivalente a desprezar o Senhor.
Quando nós não honramos o Senhor como devemos, nós o estamos desprezando. E o verbo desprezar aqui, ele significa atribuir pouco valor. Atribuir pouco valor a Deus. Nós podemos ver o contraste que o Senhor Deus usa por meio de Malaquias. Vocês não estão me valorizando, não estão me tendo como precioso. Vocês estão me tendo como algo de pouco valor. Aqui o Senhor Deus está reivindicando a sua honra, o seu valor no meio do povo. Sacerdotes estão se portando com irreverência diante do Senhor. Não estão honrando ao Senhor. Mas como que eles não estão honrando ao Senhor? E vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Eles vão cinicamente dizer, Senhor, como nós estamos desprezando o teu nome dentro dessa estrutura de diálogo ou de sentença judicial, dentro de um juízo, o Senhor Deus fala, proferiu, dizendo, vocês não estão me honrando, vocês estão quebrando pacto, estão quebrando aliança. E eles vão dizer, em que nós estamos quebrando? Em que nós estamos, como que nós desprezamos o teu nome? Como eles estão demonstrando desvalorização ao Senhor. Não estão tendo o Senhor como valioso em suas vidas. O Senhor Deus vai demonstrar agora e que eles estão quebrando. Primeiro versículo, dos versículos 7, 8, 12, 13, e aí estou compactando aqui por questões de tempo. O Senhor Deus vai mostrar que o Senhor Deus não está sendo honrado por meio das ofertas profanadas. Ofertas que estão sendo profanadas. O versículo 7 e 8 nos diz assim, em resposta cínica dos sacerdotes, em que desprezamos nós o teu nome, em que nós não estamos lhe honrando. O Senhor Deus vai dizer, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais. E que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso de número 12. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezades o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Ora, meus irmãos, o povo e os sacerdotes aqui, eles estavam com um culto corrompido. Qual o princípio que está sendo quebrado aqui? Princípio regulador do culto. Que o culto ao Senhor, ele é determinado por Ele, por meio da sua palavra. O culto estava acontecendo? Estava. Os sacerdotes estavam sacrificando? Estavam. Mas eles não estavam fazendo como o Senhor Deus havia prescrito na sua bendita palavra. Observe quando diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e a ideia aqui de pão significa alimento, mas aqui significa a carne dos animais sacrificados. Eles estavam oferecendo ao Senhor coisa imunda, coisa profanada. Quando trazeis o animal cego eles estavam levando para sacrificar ao Senhor. Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Havia prescrições para o culto.
Os animais, eles não é qualquer tipo de animal que deveria ser oferecido ao Senhor no culto levítico. O Senhor Deus, ele havia prescrito tudo, detalhes de como deveria ser feito o tabernáculo, o templo e o culto. E nada poderia estar fora daquilo que o Senhor prescreveu. Mas o culto estava acontecendo. A aliança havia sido quebrada. Por quê? Porque o culto estava fora daquilo que o Senhor havia prescrito. O Senhor era desprezado pela atitude dos sacerdotes e pelos sacrifícios que eram oferecidos diante dele. Eram sacrifícios profanados. Eram sacrifícios corruptos. O verbo profanar aqui é poluir, corromper. Era um culto corrupto, de sentido de sujeira. Porque a palavra imundo aqui significa poluir, profanar. Era um culto profano. Ora, irmãos, todas as vezes que alguma igreja vai cultuar ao Senhor fora dos termos do pacto, daquilo que o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra, é um culto profano. É um culto que o Senhor Deus não se agrada. O Senhor é desprezado pelos sacrifícios profanados que eram oferecidos a ele. E nisso, quando os sacerdotes que sabiam, eram homens instruídos na lei do Senhor e sabiam detalhes de como deveria ser o culto, eles estavam desprezando o Senhor nisso. Estavam desonrando o Senhor no seu serviço de adoração a Deus. O Senhor estava sendo desprezado, desonrado e profanado pelo culto que estava sendo prestado a ele. Os animais para o sacrifício deveriam ser animais sem defeitos. Lá em Êxodo, capítulo 12, verso 5, nos diz que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O animal deveria ser coxo, aleijado, com sarnas. Não, o animal deveria ser sem defeito. Levíticos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 10. Não diz se a sua oferta for de holocausto, de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos para o holocausto, trará macho sem defeito. O animal ali tinha que ser perfeito. O animal não poderia ser coxo, aleijado ou ter qualquer um outro defeito. A lei proibia expressamente que fossem oferecidos animais cegos, coxos ou enfermos. Levíticos ainda, capítulo 22, versículos 21 e 22. Não diz quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 21, nos diz que o cego, ou o aleijado, ou o mutilado, ou o ceroso, ou o sarnento, ou o cheio de impinges, não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Ora, estava tudo prescrito, como deveria ser os sacrifícios. E os sacerdotes, qual era a função deles? Quando alguém chegasse diante do sacerdote trazendo um animal cego, coxo, aleijado ou fora daquilo que o Senhor Deus prescrevera na sua palavra, qual seria a atitude do sacerdote? Dizer não. Esse animal não poderá ser oferecido ao Senhor porque está fora daquilo que o Senhor Deus prescreveu.
Essa deveria ser a postura dos sacerdotes. O povo estava corrompido e o sacerdócio também. O povo poderia até estar corrompido, mas o sacerdócio não poderia se corromper. Mas eles estavam ambos corrompidos. Isso é uma evidência da quebra da aliança. O povo quebrou a aliança e os sacerdotes quebraram a aliança juntamente com o povo. Qual era o contexto econômico aqui? Era um contexto de... os estudiosos falam que era um contexto de crise financeira. Um animal perfeito, ele custaria um pouco mais de dinheiro. E aí, o que era mais acessível ao bolso do ofertante era um animal ulceroso. Eles não tinham desculpa, porque na lei dos sacrifícios de Levítico, nós vamos ver que aquele que não poderia dar um gado, daria um cordeiro. E se não tivesse condições, chegaria até uma pombinha, conforme as suas condições. Mas eles não estavam se importando com isso. O povo trazia o que havia de pior perante o Senhor. E os sacerdotes estavam aceitando, eles não poderiam aceitar. Os sacerdotes, eles eram aqueles que ministravam do povo a Deus. Poderíamos dizer que eram a figura dos mediadores no culto do povo para com Deus. E aqui eles estão mostrando que eles não estão se importando com a glória do Senhor ou com a honra ao Senhor. Eles estão profanando o culto, porque esse princípio, o princípio de que o culto deve ser conforme o Senhor Deus prescreve na sua palavra, foi quebrado. E todas as vezes que o culto ele foge àquilo que o Senhor Deus prescreve na sua palavra, meus irmãos, é um culto que nós vamos ver agora que não era aceito. Versículos 9 e 10, nós vamos ver que o Senhor Deus não aceitava esse tipo de culto. Um culto que é fora do que ele prescreve na sua palavra. Ele nos diz assim no verso 9: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 10: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Um culto profanado, um culto fora do que o Senhor Deus prescreve na sua palavra é um culto profano. Um culto profano o Senhor Deus não recebe. O Senhor Deus não aceita. Nós vemos que o Senhor Deus aqui, ele rejeita os ofertantes. Quando ele diz aqui no verso 9, agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça. Essa palavra aqui, suplicar, ou o verbo suplicar aqui, aparece 75 vezes, que no Antigo Testamento pode significar tanto uma pessoa doente como uma busca por um favor de Deus. É como se o Senhor está fazendo um desafio para eles. Como se o Senhor Deus dissesse: bora, supliquem, busquem meu favor, para ver se eu vou ouvi-los. Eu não vou ouvi-los. Eu não vou atendê-los. E por quê? Com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria eu a vossa pessoa? O Senhor Deus está rejeitando esses homens que têm profanado o seu nome. O Senhor Deus está rejeitando esse culto ou esses ofertantes. O Senhor Deus, a ideia que dá a vossa pessoa, ela traz uma figura interessante,
É como se alguém comparecesse perante a face do Senhor e o seu Deus estivesse com a face virada. E a pessoa chegasse e o Senhor Deus nem olhasse. A rejeição da pessoa, da presença da pessoa. E é algo mais, não é simplesmente aceitará a vossa pessoa. É a ideia de alguém chegar e a pessoa virar o rosto, mostrando um desagrado, mostrando que não está nada bem, mostrando que não quer nada com aquela pessoa. Vocês já presenciaram isso ou já passaram por isso? Tanto ser rejeitado como rejeitar alguém, quando a pessoa chega e a pessoa vira o rosto, como sinal de desaprovação e rejeição. É essa cena que nós temos aqui. É como se esses sacerdotes, os ofertantes, chegassem diante do Senhor Deus para cultuar. E o Senhor Deus virasse o rosto para eles, dizendo: eu estou rejeitando a vossa pessoa. Eu estou rejeitando a vossa ofertas. Quem de fato está rejeitado aqui é o povo. Eles achavam que poderiam tratar as coisas do Senhor Deus de qualquer forma. Não é. E o Senhor Deus está rejeitando eles. O Senhor Deus que diz que não aceita a pessoa, não aceita esse tipo de culto que é fora do que ele prescreve na sua palavra. O verso 10 ainda é algo mais chocante. O Senhor Deus diz: eu tomara que houvesse entre vós alguém que tivesse coragem de fechar a porta do templo, de parar essa profanação. Tomara que houvesse entre vós quem feche a porta, as portas, para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Essa palavra debalde aqui é inutilmente. É como se o Senhor Deus dissesse: vocês estão fazendo sacrifícios à toa, eu não estou recebendo. Seria melhor parar tudo. Parem. Fechem as portas. Alguém tenha a dignidade de parar de me desonrar através do culto. Porque eu não tenho prazer em vós, e é muito claro isso. Diz o Senhor dos Exércitos: nem aceitarei da vossa mão a oferta. É um culto rejeitado. O Senhor Deus não recebe qualquer culto. O Senhor Deus recebe um culto que é conforme Ele prescreve na sua palavra. Os elementos de culto são determinados pela palavra. Nós não podemos retirá-los e nem acrescentá-los. Senhor Deus, mostra que esse povo que estavam rejeitando o pacto, um dia seriam rejeitados. Eles estavam rejeitando o Senhor. Tinham todos os privilégios. O privilégio do povo de Israel. O Senhor Deus pega um povo para si, dá os seus preceitos, os seus estatutos, a sua lei, se revela para aquele povo. E esse povo começa a destratar, a não fazer caso dessa relação, desse relacionamento com esse Deus. E o seu Deus aqui aponta para um momento onde esse povo seria rejeitado, onde o culto ao Senhor Deus não seria mais restrito àquela nação, àquele povo. O Senhor Deus aponta para um momento onde o culto, ele será o culto ao nome dele, será um culto por toda a terra. O verso de número 11 diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. A versão revista corrigida, ela nos traz uma tradução melhor desse texto.
Ela nos diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente será grande. E aqui nós temos uma mudança, apontando para o futuro. Será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo que está rejeitando os preceitos do pacto, o Senhor Deus diz: haverá um dia em que vocês perderão esse privilégio. E esse privilégio vai ser dado às nações que, até aquele momento, não poderiam cultuar ao Senhor Deus da maneira correta. Porque qual o princípio que nós temos aqui, que nós temos pontuado aqui para os irmãos? É que o Senhor Deus, ele é cultuado por meio daquilo que ele prescreve na sua palavra. Quem era a nação que tinha os preceitos do pacto e do culto? Israel. O que acontecia com as nações que queriam, ou um estrangeiro que queria que ia cultuar a Deus, ele tinha que vir a Israel, porque Israel tinha os preceitos do pacto. Mas aqui o Senhor, ele aponta para um momento futuro. Ele está falando do nosso tempo. Ele está falando de um momento, de um período onde o seu nome será cultuado por todas as nações, e o seu nome será engrandecido em todas as nações. Ora, meus irmãos, esse período é o nosso período. O Senhor Jesus Cristo, quando veio, ele comissionou a sua igreja a pregar o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós. Nós somos enxertados, ou fomos enxertados no povo do pacto. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele vai dizer que em Cristo, tanto os judeus como os gentios agora são um único povo, a igreja do Senhor. E nós temos os termos do pacto para adorar o Senhor Deus. E por que o nosso culto não é semelhante ao culto de Israel, onde tinha que matar um animal? Ora, meus irmãos, pelo mesmo motivo que os animais aqui tinham que ser perfeitos, porque eles apontavam para o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. É por isso que esses animais eles tinham que ser perfeitos. Era o Evangelho prenunciando o Cordeiro que viria. O culto era evangelístico. O ofertante que levava o animal para ser oferecido ali no seu lugar, ele devia ter ciência de que quem era para ser degolado era ele, não aquele animal. Mas que o Senhor Deus estava apontando para um período aonde o seu cordeiro viria para morrer pelo seu povo. E aí o culto ele cessa, essa matança, o derramamento de sangue não existe mais. Porque como diz João, quando viu o Senhor Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já derramou seu sangue precioso. E como diz o Evangelho de Mateus, seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É por isso que o nosso culto não tem mais essas prescrições de matar, derramar sangue. Porque o Cordeiro de Deus já foi morto em nosso lugar. Porque agora, em Cristo Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Porque Cristo é o nosso supremo sacerdote. Ele tanto é o nosso mediador, como também ele é aquele que foi o próprio sacrifício. Para com que nós possamos entrar na presença de Deus e adorá-lo
E essa prescrição aqui, ela se cumpre em Cristo Jesus. O período onde os gentios, gente de todos os povos, agora podem adorar a Deus. O propósito original da adoração, ela se cumpre em Cristo. Adão tinha esse propósito. Teólogo chamado, o pessoal chama Jecabil, na sua teologia bíblica ele trabalha essa ideia de que Adão ele tinha um ofício sacerdotal, que era através dos mandatos ele a levar adoração ao Senhor Deus por toda a terra. O nome do Senhor Deus seria, a glória do Senhor encheria toda a terra, o culto, a adoração ao Senhor. Mas ele falhou na sua missão. Mas Cristo não. Cristo não falhou nessa missão. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, por meio da sua igreja, por meio do Evangelho, por meio do seu Santo Espírito, a adoração ao Senhor Deus, ela continua a chegar até os confins do mundo. Aonde o Senhor salva, ele estabelece a sua igreja, ele estabelece a adoração ao nome dele. O culto, ele é estabelecido. Nós vemos isso aqui em Malaquias. Malaquias ele fala disso. Aqui no capítulo 3. Ele diz, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O anjo da aliança aqui é o Senhor, Jesus Cristo. O seu mensageiro é o precursor, João Batista. Agora, falando de maneira bem clara para nós compreendermos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. Ele purificará o seu povo. Ele realizará uma obra de purificação. Assentar-se-á como derretedor e purificador de pratas. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor o quê? Justas ofertas. Cristo é esse que purifica o seu povo para prestar um culto justo e agradável ao Senhor nosso Deus. Verso 4 do capítulo 3 diz, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Um culto que antes era rejeitado, depois que vem um anjo da aliança, que é Cristo Jesus, que purifica o seu povo pelo seu sangue, o culto agora é agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Ora, meus irmãos, esse povo havia quebrado os preceitos do pacto. O Senhor Deus está reivindicando os preceitos da aliança com respeito ao culto. O Senhor Deus, ele continua hoje a reivindicar os preceitos da aliança, não mudou. O princípio regulador do culto continua de pé, que é a sua palavra. O culto ao Senhor Deus não é de qualquer forma. O culto ao Senhor Deus não é de qualquer jeito. Não é segundo as imaginações dos homens. Hoje nós vemos, infelizmente, várias igrejas fazendo tudo quanto é de marmota no culto. E estão dizendo, estão prestando culto a Deus, vamos cultuar. Não é culto. Fugiu do princípio que o Senhor Deus estabelece na sua palavra. É profanação a Ele. E esses que profanam o seu nome prestarão conta diante dele. Esses que não têm honrado ao Senhor prestarão contas diante do Senhor Deus de toda a terra.
Senhor do pacto. Eu queria trazer duas aplicações aqui bem diretas. Primeira é para o pastor e o conselho dessa igreja, que observem os preceitos do pacto quanto ao culto. E conhecendo o Revialax e o conselho da igreja, só preciso incentivá-los a continuar firmes, porque eles já o fazem. Encorajá-los, apesar de todas as circunstâncias que nos rodeiam, a permanecerem firmes no pacto, aos termos do pacto, na adoração ao Senhor Deus. Um culto centrado na palavra. Um culto onde os elementos da pregação, os elementos da oração, os elementos da adoração, dos cânticos ao Senhor Deus se fazem presente. Onde os meios de graça se fazem presente no culto. Leitura pública das Escrituras Sagradas. Oração, sacramentos. Encorajar o conselho da igreja e o pastor a continuar firmes. Uma fala para a igreja. Não troque uma igreja que tem sido fiel nos preceitos do pacto por outra igreja que não é. Não esteja entre aqueles a quem o Senhor Deus tem dito: eu não aceito a vossa oferta. Eu não aceito o vosso culto porque está sendo feito de forma errada. Continue na sua igreja que tem sido fiel aos preceitos do pacto na adoração. Eu preciso incentivá-los ainda mais. Porque quando nós olhamos aqui no livro de Malaquias, nós podemos observar 3 aspectos de um ministro fiel. Não apenas a fidelidade com respeito ao culto, mas a fidelidade na pregação. Quando nós vemos aqui o Senhor Deus reivindicando com respeito à pregação, que os sacerdotes também haviam quebrado, falhado. Ele diz para os sacerdotes, tomando Levi como um exemplo de um sacerdócio fiel, ele diz assim: minha aliança com ele foi de vida e paz, com Levi, contexto aqui. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Capítulo 2, versículo 5 de Malaquias. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, ensino. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Fidelidade ao ensino da palavra de Deus. Era isso que os sacerdotes deviam fazer. E o que esses sacerdotes estavam fazendo? Mas vós vos tendes desviado do caminho. Por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 7 diz: porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Se você está numa igreja que não apenas observa os preceitos do pacto na adoração, princípio regulador do culto, mas tem um ministro fiel que ensina a palavra do Senhor Deus, continue nessa igreja. Nós vemos uma outra barca de um ministro fiel aqui. Ainda no capítulo 2. O que estava acontecendo? O divórcio. Os sacerdotes estavam se divorciando e o povo também. Isso significa o quê? Zelo pelas famílias. O sacerdote, ele deveria zelar pela sua família e pelas famílias do povo da aliança. Olha o que acontecia aqui do verso 11 do capítulo 2. Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém,
porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e casou com a adoradora de Deus estranho. Casamento misto no meio do povo de Deus. Isso é profanação, é quebra do pacto, quebra da aliança. Os sacerdotes eles não estavam nem aí para isso. Não só o povo estava fazendo isso, mas os próprios sacerdotes faziam isso. Verso 14. O Senhor Deus diz que o culto deles continua sendo rejeitado. Eles vão perguntar por quê. E perguntar por quê. O Senhor Deus vai dizer, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. O Senhor Deus foi testemunha na hora do casamento. Testemunha. O Senhor Deus está dizendo, vocês quebraram a aliança diante de mim, que vocês fizeram diante de mim no casamento. Esses ministros aqui, sacerdotes, estavam sendo infiéis no casamento, na família, casando com mulheres fora do pacto, como também se divorciando, e o povo estava essa bagunça total. E aí por isso que Malaquias é o livro da reivindicação dos termos do pacto. Está tudo errado. O pacto está sendo quebrado em várias áreas. Ora, meus irmãos, a outra marca do ministro fiel é porque ele zela pela sua família e pelas famílias do povo da aliança. Nós observamos aqui na igreja muitas crianças, casais. Ora, meus irmãos, se o vosso ministro, ele não precisa ser um homem perfeito. Ele precisa ser fiel ao Senhor Deus e aos termos do pacto, para poder conduzir a sua igreja aos termos do pacto também. Então a minha fala para os irmãos é, observem esses aspectos. Não saiam de uma igreja onde os termos da aliança têm sido cumpridos. Se você conhece alguém que está nessas igrejas, que estão profanando o nome do Senhor, prega o evangelho para elas. Direcione elas a uma igreja aonde o nome do Senhor não é profanado e aonde o culto ao Senhor nosso Deus, ele é aceito. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e aplique sua bendita palavra aos nossos corações.